Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Abençoa todos que esperem manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e glorificar. Muito bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos filhos e filhas do céu, estamos no ar com mais um programa para você que acompanha as nossas lives. Sejam todos bem-vindos neste sábado, véspera do dia do Senhor. Estamos aqui para dizer a você: todos nós somos filhos do céu. E hoje, aqui no programa, temos a comunidade Cruz Sagrada, com o nosso irmão Felipe Frazão, fundador da comunidade. Temos as duas irmãs ali, eu acho que depois elas vão aparecer, estão ali ajudando na gravação. Temos também Pedro, aqui no carrão, para preparar esse programa para você nesse sábado especial, que o próprio Evangelho deste sábado vai nos chamar a conscientizar a ser os melhores cidadãos. Imagina, hoje sábado, véspera das eleições, e por coincidência a palavra de Deus, a palavra do próprio Jesus Cristo do Evangelho deste sábado, vai falar sobre conscientização, sobre firmeza, sobre boas decisões. Então vamos de música com os nossos irmãos aqui da Cruz Sagrada, o Felipe, e daqui a pouco a gente volta novamente. Programa Filho do Céu, o céu é o limite e as estrelas somos nós. Quando acordo, olho o céu e canto o seu louvor de todas as manhãs. Tu és o meu Senhor. Levantai-vos, ó meu Deus, e estende as tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Teus anjos sobre nós, abençoa todos que esperem louvando ao Senhor. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e glorificar. Muito bem, manda teus anjos, como nós estamos precisando de anjos, que nos oriente, que nos guie, que nos mostre, que nos dê segurança em nossa caminhada. Onde você estiver nesse momento, sinta-se abençoado por Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, na tua vida. E nesta noite de sábado, no qual estamos agora diante do programa Filho do Céu, você que voltou da missa, então já estamos preparados para uma nova caminhada de vida, de história, em que todos nós cidadãos brasileiros somos chamados a exercer a nossa cidadania. Então, muito bom a gente começar pela palavra de Deus. Lembrar a você, todas as comunidades, todas as comunidades aqui da nossa paróquia de Orobó, Nossa Senhora da Conceição, vocês das cidades vizinhas que nos acompanham, que assistem o programa Filho do Céu,
Lembrar que sábado passado o programa estava todo montado, mas eu tive 4 compromissos no sábado, começando pela manhã. Foi um batizado na paróquia da cidade de Goiânia e à tarde teve um casamento na futura paróquia matriz de São Lourenço, onde eu fui padre há um ano atrás, né, na minha ex-paróquia. Tinha um programa, tinha uma viagem para o Recife e um almoço. Teve outro negócio que eu esqueci. Mas demos prioridade ao casamento dos nossos irmãos lá de São Lourenço. Aí eu dizia lá que casar, eu dizia o pessoal do grupo que casar só se casa uma vez, né? Então não adiantava fazer as coisas na agonia. Acho que o casamento é muito importante, o sacramento do matrimônio, e os noivos mereciam toda a nossa atenção. E no estúdio, em Tracunhaé, no estúdio da Tessina, é uma banda instrumental de muita cultura, de muita história, que já participou de vários eventos, festivais no estado de Pernambuco e fora, de pessoas lá de Tracunhaé mesmo, que eu conheço desde criança, e me esperaram no estúdio 1 hora e mais. Eu fiquei com pena dos pobres. E onde eu alcancei telefone, internet, né, na estrada, eu entrei em contato com ele e perguntei, porque 10 horas da noite não tinha como a gente entrar ao vivo mais, a maioria das pessoas já estavam dormindo. Então, infelizmente, eu peço hoje desculpa novamente à banda Tessina, toda a produção que foi produzida, o programa, mas não foi ao ar. Mas a gente vai voltar com a banda Tessina em outro dia, nem que seja gravado, né? Falar em gravado, meus irmãos, eu não posso ler as mensagens, não posso entrar em contato com vocês, porque esse programa está sendo gravado devido justamente às eleições. Hoje, sábado, aqui na nossa paróquia de Orobó, tivemos só o Padre Sebastião, esse que nos fala, tivemos 4 missas. E após a última missa das 7 horas aqui na Igreja Matriz, eu estou viajando nesse momento para a cidade de Tracunhaé, a cidade onde está a minha família e onde eu voto. Então, eu estou indo agora à noite para que amanhã bem cedinho, eu gosto de votar cedo, porque eu digo as comunidades. Às vezes eu chego lá, o colégio, o Alfredo, onde eu voto, ainda está fechado, para que eu vote logo e volte logo. Vote e volte logo, para que eu não gosto de ficar com toda aquela confusão, aquele muito barulho, muita coisa. Então eu voto cedo. E desejar a vocês desde já uma boa votação, uma boa eleição, com conscientização, que é interessante do Evangelho de Lucas. Deixa eu ver aqui, Lucas 10, 17, 24, que Jesus no Evangelho vai falar também dessa questão de conscientização que eu falei. Então vocês que estão nos assistindo, quando no Facebook o programa vai entrar, vocês podem deixar a mensagem de vocês lá, tá certo? Quando o programa estiver no ar, que agora já está no ar com certeza. Eu estou viajando nesse momento na estrada e assistindo o programa com vocês, porque não estamos ao vivo, tá bom, minha gente? Então você, de Vertente do Hélio, todas as comunidades de Surubim, Santa Maria do Cambucá, aqui de Orobó, as comunidades aqui de Orobó que nos assistem, Carpina, Tracunhaé, Nazaré, Aliança, Condado, Goiânia, Timbaúba, Recife, Camaragibe e nos outros estados, lá no Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo. O nosso boa noite para vocês, que Deus abençoe e muito obrigado por estar conosco no programa Filho do Céu. Deus abençoe a todos. Amém? Vamos de música, Felipe? Augusta Rainha do Céu, soberana. Por isso clamamos a voz.
Deus. Deixe a sua mensagem durante esta live, quando estiver no ar. Deixe a sua mensagem, diga como é que foi. É o primeiro programa que eu estou fazendo gravado, com a ajuda aqui dos nossos irmãos da Cruz Sagrada, com todo o empenho, com todo o esforço, toda a dificuldade que houve, mas com a paciência, a benevolência, a graça de Deus e a boa vontade, nós estamos gravando, pensando em cada um de vocês que está do outro lado da telinha, tá certo? Você que está também nos ouvindo pela Rádio Orobó FM, também o nosso boa noite, que Deus abençoe você, os nossos agradecimentos à direção da Rádio Orobó FM, Lúcio Barbosa e toda a companhia da direção da rádio. Queremos agradecer e pedir a Deus que abençoe a todos os nossos patrocinadores, que Deus abençoe por você estar conosco. Lembrar que chegou mais um patrocinador, Luz do Saber, da Escola Luz do Saber. Que Deus abençoe mais um patrocinador e todos os demais patrocinadores. A internet que faz com que façamos transmissões de alta qualidade, a Web Center Telecom. Nosso muito obrigado a Francisco, proprietário da Web Center Telecom aqui de Orobó. Nosso muito obrigado. Faça uma experiência para que você tenha uma boa internet de qualidade. Procure a Web Center Telecom aqui de Orobó e tenha ótimas lives e ótimo momento de quando você precisar usar a internet sem estar interrompendo a sua conversa, a sua ligação. Então nós agradecemos a Web Center Telecom aqui de Orobó e todos os demais patrocinadores, a doutora Stefana, filha de Lúcio Barbosa, cirurgiã dentista, a Império Solari, também nosso patrocinador, o Opel Store de conserto e venda de utensílios para o seu celular pode sair lá novinho, a loja Pingo de Gente, lá de Ponta de Pedra, também a loja Flor, Menina Flor. Estou sem nada aqui, estou fazendo um programa gravado. Nosso obrigado também. E aos demais patrocinadores, que Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Amém? Então vamos conversar um pouquinho, Felipe, para não ficarmos só cantando, né? Vamos falar um pouquinho. Meus irmãos, eu estou aqui há 6 meses na paróquia de Orobó e aos poucos eu fui conhecendo os meninos da Cruz Sagrada. Lógico, quando o padre vem para uma paróquia, a gente vai olhar tudo que tem na paróquia e o pessoal fica olhando a vida do padre, né? Até eu digo assim, quem for me olhar no meu Instagram vai dizer que eu não sou padre, eu sou a pior doideira do mundo. E as minhas fotos são todas assim, bem fora do, vamos dizer, do comum, né? Eu gosto da natureza, de rio, essas coisas todas, e sempre coloco minha foto, que é onde eu me refaço as minhas energias em contato com a natureza, que é verdadeira, que é de Deus, e aquilo me refaz. Eu gosto muito de sítio, onde for mais simples, melhor ainda, porque eu vim do sítio, eu me criei no sítio até 15 anos, onde ainda não tinha energia, essas coisas todas, né? Então eu me sinto muito bem nesses lugares. Inclusive, o outro programa, na outra versão, que era a Festa no Ar, que foi criada no início da pandemia lá em Bertempuré, eu fiz no sítio, que eu vou muito, a transmissão lá ao vivo um dia, lá celebrei a missa e fizemos um programa. Então, aos pouquinho eu fui conhecendo as comunidades e eu via lá live, palestra, retiro, com o Felipe Frazão. Eu pensei que era uma pessoa bem grande. Quando eu cheguei aqui, eu não liguei uma coisa com a outra. E fui conhecendo o Felipe, a esposa dele, tudinho. Aí depois, outro dia, vi que o Felipe Frazão disse: Felipe Frazão é o mesmo que eu vejo lá nos cartazes, nas divulgações, né? Mas essa criatura aqui tem uma história bonita que começou cedo, de fé, de compromisso com Deus, de decisão, de coragem. E esta semana nós fizemos uma experiência boa, né? Eu amei. Nós fomos para Xangrande, depois de Algodão do Manso, que faz parte da paróquia de Frei Miguelinho, de Santa Terezinha, lá de Frei Miguelinho. E eu chamei os meninos lá, o pessoal pediu um ministério que cantasse e fizesse um momento de oração, de intercessão, que era o cerco de Jericó. Era a quinta noite, né? A quinta noite.
Então eu liguei para Felipe, mandei a mensagem, ele aceitou imediatamente, graças a Deus. E o grupo ficou subdividido, tinha outras missões deles também, outra turma foi para Vajão e Felipe e mais 4 pessoas fomos para Chão Grande. E foi uma aventura, a gente se perdeu, ó, né? Andar comigo sempre está se perdendo. Chegamos lá às 8 horas da noite e terminamos a missa às 10h30. Depois temos um super jantar. Esqueci o nome do casal, mas a gente agradece, não sei se está assistindo o programa, ouvindo. E muita comida, não foi feliz? Muita comida. Me lembrou do João, o João Maia, nunca mais esqueci disso. E foi uma viagem muito boa, chegamos aqui tarde, mas foi muito bom. O qual eu quero agradecer a Felipe, a equipe que foi com ele, da Cruz Sagrada. E aproveitar e dizer, ele vai falar, viu gente, eu estou falando porque é uma hora de programa, eu tenho que falar muito mesmo. E eu não estou lendo, então vai ser assim mesmo. Então, se você precisar da Cruz Sagrada, né, eu espero que a agenda dele seja bem cheia, né, que vocês não parem cada vez mais. E divulgue, chame a comunidade Cruz Sagrada, que é filha daqui de Orobó. Eles têm 3 comunidades. E chame para o louvor, para uma pregação, um retiro, um momento com a juventude, um momento com a família. É só entrar em contato com o Felipe Frazão. Eles têm redes de internet, tem Instagram, é isso? Tem Instagram, tem Facebook. Tem também, é só você colocar aí, Comunidade Cruz Sagrada, e você entra em contato e conversa com ele. O restante vai ser com ele agora, que é uma história bonita, é um jovem, né? Uma criança, bem dizer, mas daqui a pouco vai ser pai, né? Casado, com, eu esqueci, eu troco Luana, eu troco Luana com Juliana, que está bem redondinha, graças a Deus, primeiro filho, é filho ou filha? Filho, né? E agora, Felipe, se apresente, aproveite esse momento e fale da sua comunidade. O que inspirou você a criar essa comunidade? De onde veio essa inspiração que você largou tudo e arriscou a criar uma família de Deus? Amém. É uma alegria a gente estar junto. Eu posso falando da experiência que a gente teve na terça-feira, não foi? Uma bênção, ali em Frei Miguelinho. E a gente teve de novo na quinta-feira por lá. Então é uma alegria você que acompanha. E sempre contar a nossa história, ela mexe com a gente, né? Nos edifica. Eu tenho 26 anos, sou casado há 2 anos e 6 meses, por ali. Se eu estou enganado, um mês é isso mesmo, né? Com Luana Silva, sou da cidade de Jataúba, né, do Agreste Pernambucano. E cheguei, desde os meus 14 anos, hoje eu tenho 26 anos, desde os meus 14 anos que eu fui chamado pelo Senhor ao amor, né? O meu chamado é de amor. Foi o amor que me atraiu. Eu começando a ler, eu participava muito dos retiros. Comecei a primeira vez participando do retiro de jovens em Santa Cruz do Capibari, uma comunidade chamada Divina Misericórdia, que era a renovação carismática que fazia. Então aquele retiro ele me chamava para o Senhor, ele me conduzia, me levava a uma graça muito profunda. Com 14 anos. 14 anos de idade, foi o primeiro retiro que eu fui, assim, saindo da minha cidade. Dali, o Espírito ele foi me conduzindo, eu fui crescendo, né? Depois que eu voltei daquele retiro, era um retiro dito na igreja como retiro carismático, da renovação carismática. Então quando eu retornava para o meu sítio, eu sou de Jataúba, mas residia num sítio chamado Riacho do Meio, onde meus pais sempre morou e moram até hoje, né? E ali, quando eu retornava para aquele lugar, a sede já não era mais a mesma, mesmo sendo jovem, mesmo sendo em descoberta, né? E da puberdade, como diz o ditado, mas o espírito que me impelia já não era aquele mundano, mas era um espírito inclinado à oração, voltado para a graça de Deus. E eu não conseguia mais me misturar, por mais que eu quisesse, eu não conseguia mais ser como um jovem normal, dentro de uma festa. Não tinha mais, não cabia mais, não tinha mais aquela sede. Também não condenava quem ia, né?
porque isso é um processo que a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. Era algo que eu sentia, não era obrigado o outro sentir, mas não me cabia mais, não me favorecia mais. E ali eu fui crescendo, fui sendo lapidado junto com os irmãos. Deus sempre coloca um anjo na nossa vida, né? Esse anjo era um dos, hoje é meu compadre, ele sempre tinha aquele amor também pela palavra de Deus. E ele dizia eu assim, todo irmão, quem for andar mais ele tem que andar com Bíblia. Quem não andar com Bíblia não é digno de andar com ele. Então era uma loucura muito boa, que a gente tinha que andar, tinha que aprender, tinha que, né? Era daqueles irmãos brutos, ou vai ou não vai, né? Então ali eu fui crescendo, fui aprendendo e sempre buscando a renovação carismática. Eu sempre tinha formação em Santa Cruz, já estava tinha nesse tempo, então eu sempre descia para Santa Cruz, é 1 hora de viagem até Santa Cruz, então a gente ia beber da fonte, vamos dizer assim, ia buscar formação. E fomos crescendo ali, foi por 16 anos, 17. Depois tinha um padre da cidade que ele era de uma congregação. Então ele foi olhando para o jovem, foi vendo que tinha uma chamada ali especial na vida daquele jovem. Então ele lançou a rede sem medo, e nesse lançar da rede ele levou 10 pessoas de uma vez, de uma vila só, de um lugar só, para Pesqueira. Veja bem, a minha cidade de Jataúba, ela, do extremo para a diocese, ela é 2h30 de viagem. Então é um extremo grande. E ele conseguia levar a gente para esse vocacional. E o vocacional é um vocacional, ou era para padre, ou freio, ou freira, né? Tinha mulher também no meio. Então a gente foi fazendo aquela experiência vocacional, fomos experimentando, e cada vez a sede era maior. E quando chegou o final do vocacional, veja bem, nós estávamos ali no contexto, eu estudando o ensino médio, por volta de 17 anos, estava no ensino médio, era o dia todo. Nós aproveitávamos o final de semana para ir para a Pesqueira, né? Ganhava o carro da prefeitura, as prefeituras eram uma besta, e tem que servir para isso mesmo, porque é do povo, né? Não é fazendo alegoria para ninguém, mas é do povo. Então a gente sempre ia, conseguia o carro, mandava a oficina, ia-se embora para a Pesqueira aprender. Nesse contexto eu estava vivendo na renovação carismática, ajudava na capela do meu lugar, e ao mesmo tempo estava descobrindo o caminho sacerdotal, se era aquilo para a minha vida. Então, 10 jovens, entre mulher e homem, uns não era tão jovem, mas vamos dizer que, né, o espírito era. E ali naquele muita coisa ao mesmo tempo, mas sabendo que a voz de Deus ela é mais profunda, né, Pato? A gente pode andar por onde for, a voz de Deus ela é mais profunda. E chegou ao final, o Pato fez uma seleção, quem podia entrar, quem ia, quem não ia, e eu fui colocado na seleção desse padre no tempo, o Padre Samuel Briano, né? Uma vez. Só que eu não aceitei, não, ele me chamou, né? Disse, não, ainda tinha algumas confusões dentro de mim, eu digo, não, acho que não é. Eu tinha que, ainda precisava terminar o 3º ano, aí tinha que morar em Pesqueira e terminar lá, né? Estudar no Colégio Cristo Rei. Aí na hora eu disse, não dá pra mim não, pai. Aí dos 10 só foi um. Escapou um, pelo menos foi, né? Em nome de Jesus. Depois voltou porque era de menor. E aí segue a história. Mas ali não namorava também. Estava naquela espera santa, como é ensinado pela renovação carismática e a nova comunidade. E muito digno, né? Porque você ali está se guardando e também não mexe com o sentimento de ninguém. Sempre achei muito importante isso, né? Apesar que o mundo ensina outra coisa, né? Mas o que o catecismo da igreja ensina e o que a nova comunidade prega e a renovação é algo sadio. Não é obrigado a você viver, claro, né? Nada é obrigado. Mas é algo que a gente vê que é uma sadia convivência, de não mexer com o sentimento do outro, sem que você tenha compromisso. Então aquilo eu fui aprendendo, e nesse tempo que eu vi que não era, mas também não namorava ninguém, fiquei ali resguardado, esperando no Senhor. Esperar, pensa numa coisa que é difícil e complicado. A gente não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. A gente caminha, faz tudo dentro da igreja, mas está faltando algo. E a gente não sabe o que é esse algo. O que é isso? Mas estava ali na renovação carismática. Aí no tempo já fui morar em Santa Cruz, depois desse processo,
já me direcionei para Santa Cruz. Santa Cruz é outro mundo, é um mundo capitalista, né? É um mundo que você corre atrás de trabalhar, ninguém sabe se é para se enricar ou enricar os outros, a maioria para enricar os outros, né? E estava eu naquele contexto enricando alguém, ninguém sabe quem é, mas estava ali, pagava aluguel, né? Estava mais minha irmã, depois ela casou, fiquei sozinho, morei sozinho por uns 3 meses, depois chegou a ter uma evangélica minha também. Eu tenho 8 irmãs, né? Eu sou de uma família de 11, 2 foi para o céu novo e 9 é vivo, né? Eu só eu de homem e 8 é mulher, mano. É assim, a família é grande, né? Como diz o ditado, a canaia é grande. E assim a gente ia caminhando e se descobrindo, né, nesse processo. Então eu estava ali na Renovação Carismática, estava trabalhando, fazia uma faculdade de assistência social, mas algo dentro do coração ainda faltava, ficava aquela inconstância. Pegava em dinheiro, um dinheiro bom para quem é solteiro, você ganha 1.400, é um dinheiro muito bom, apesar dos aluguel da vida, mas dava para viver, fazer alguma coisa. Só que nesse contexto eu nunca bebi, nunca coloquei bebida na boca, a primeira vez que eu botei cuspir, né? Nunca me prostituí, Deus sempre me livrou disso. Nunca botei cigarro na boca, né? Também. Sempre fui livre dessas coisas, comparado àquela história de Sansão, né? Que a navalha não passava nada, porque era uma consagração desde o ventre. E eu sinto isso na minha vida, na minha história. Eu sempre tive essa consagração, essa separação. Não de ser melhor que o outro, né? Entenda você que está em casa, não de ser melhor que você, mas Deus preservou, né? Se Deus preservou, bendito seja o nome do Senhor por todas as coisas. E eu ia crescendo, ia vivendo aquilo, um mundo capitalista, sempre chamando, mas faltava algo. Fazia faculdade, mas nunca me via lá na frente. E quando você faz alguma coisa, você sempre se vê lá na frente, né? Isso é uma esperançaça de se ver. Eu não me via. Fazia, era bom, né? Aprendi aquele contexto social, o que é a sociedade. A gente entende claramente o que é uma política, né? Estudando. Porém, não me saciava e eu nunca me via ali na profissão. Sempre uma inconstância. Ficava dentro do coração vazio. Apesar de estar... Eu morava em Santa Cruz, estudando, trabalhando, e eu cantava no grupo de oração dentro de Santa Cruz, fazia rádio a cada 15 dias dentro de Santa Cruz também, e tinha um grupo de oração a cada 15 dias também, em Brejo Amado de Deus. Eu tenho uma moto que o Pai tinha me dado, né? Então a gente rodava muito, fazia muita coisa, mas faltava alguma coisa. Fazia muito e faltava, né? Talvez sua vida pode estar assim. Você que está em casa, você vai ver esse programa. Você faz muito, mas o vazio é maior. E como diz os DDD, não é fome, viu? Não é fome. Pelo contrário, é uma fome que diz o salmista, da nossa alma, que só Deus sacia. E para descobrir esse, hoje eu digo como um enigma, para descobrir esse enigma dessa vontade de Deus, é uma trabalheira que não é muito fácil. Mas quando a gente está perto de Deus, fica mais fácil, né, Pai? Porque Ele vai nos auxiliando, o Espírito Santo Ele vai nos dando a graça e Ele vai colocando algumas chaves, algumas pessoas ao nosso redor. E eu sempre saí em missão, a gente sempre fazia um movimento, nunca fomos de ficar parado, sempre movimentava. O negócio era para mover, né? A gente fazia missão em Brejo da Amado de Deus, em Jataúba e em Santa Cruz. E onde desse nós saíamos procurando o que fazer, para não ficar parado. Mas faltava alguma coisa. E depois de tudo isso, em uma quarta-feira, eu trabalhando, eu sou costureiro, né? Tenho o trabalho de costureiro. Eu sou profissional, na minha carteira, pelo menos, tem de costureiro profissional, né? Há 9 anos eu costurava. Hoje eu não quero nem conversa com costura. Nem falo em costurar perto meu. Nem a boca do sapo, nada. Você fazia calça só? Calça, costurava tudo? Mexi com calça, mexi com short, moletom, roupa moletom, né? Mas o maior cortava mesmo? Não, era costurando só mesmo. costurando. Mas a maior parte foi com biquíni, né? Trabalhava com biquíni. Muito chique. Chique e delicado demais. E ali, numa quarta-feira,
E ali numa quarta-feira, o Espírito Santo, ele falou comigo. Ele sempre fala com a gente, de todas as maneiras. Mas naquela quarta-feira, ele falou diferente, né? Ele estava costurando e de repente eu ouvi uma voz que tinha chegado a hora. Era a hora de ir. Não sei para onde. Né? Era como aquela história de Abraão. Levanta-te e anda e vai para onde eu te indicar. Eu disse, será que eu estou ficando doido? É alguma coisa. E um lugar que tinha 100 pessoas costurando, imagine, um lugar grande, né? Era uma empresa grande. E aquela voz dizia, chegou a hora, é agora, ou é tudo ou nada. Puxa, isso é coisa de doido. Mas será que é mesmo, Senhor? Aí, com 3 dias na frente, tinha um primo meu, que também tem o nome Frazão, né? André Frazão, que é de São Caetano, é fundador também de uma comunidade. Então ele ia pregar no encontro em Jataúba, na minha terra, na minha vila, que era o aniversário do grupo de jovens, chamaram ele, né? Eu indiquei e eles chamaram, então eu também ia para esse encontro. Cheguei lá, eu disse, Frazão, ele terminou o encontro, foi umas 2 horas de encontro, terminou, disse, Frazão, meu irmão, ora por mim, viu? Eu estou com umas indecisão, mas tem que decidir. Aí ele olhou para mim e disse assim, vá fazer a experiência da minha comunidade. Aquela foi uma palavra-chave. Para mim foi mesmo que eu olhei para ele, né, com todo o respeito, e disse assim, depois eu te digo, né? Mas no coração dizia assim, eu, está doido, vai. Eu trabalhando, fechado, fazendo faculdade, eu, ou nada. Mas aquela palavra entrou para dentro de mim e não saía mais dali. Não saía, porque era a palavra de Deus. Né? E quando foi com uns 8 dias, eu dei tinha que dar a resposta a ele. Se ia ou se não ia. E eu disse, eu vou, Frazão, pode preparar aí que eu vou. Vou pedir as contas. Aí cheguei na empresa na segunda-feira, pedi as contas. Pedi para... Aí tinha os 30 dias de aviso. Aí, terminando o aviso eu vou. E aqueles 30 dias foi de tormento na minha vida. Preparou, ele já estava esperando os 30 dias se acabar. Quando os 30 dias seguia, estava chegando o fim. Aí eu fui fazer uma missão, mais 2 fundadores, e outro foi numa vigília, a gente ia fazer a vigília até 2 horas da manhã. E quando chegou lá, o Espírito disse que não, eu ia para uma comunidade, mas não era aquela, a de Frazão. Era outra que ia nascer. E aí a confusão aumenta. É para ir, agora não é para ir, vai para aquela, e agora? Fica aquela inconstância. Mas quando é de Deus, ele vai colocando as coisas no devido lugar. E ali, um daqueles fundadores estava começando a comunidade. E seria aqui em João Alfredo, né? Para quem conhece Sorobó, Bom Jardim João Alfredo. Né? João Alfredo estava nascendo ali a comunidade Betel. Né? E eu seria um dos primeiros que ia habitar com vida. E vim, né? Deus disse que era, a gente foi rezar. E Frazão disse assim, eu sou Frazão, e agora? O que é que eu faço? Ele disse assim, faça o que o seu coração pedir. Eu disse, pois não tem jeito. É a madrugada todinha, só vem Betel, só vem Betel, Betel, Betel. Então é lá que Deus quer que eu vá agora. E fui, passei a experiência, né? Cheguei lá no dia 28 de janeiro. E agora o ano eu me esqueci. Se eu estou enganado, 2018, né, o início do ano de 2018, passei ali em 2018 e 2019, no início da Fundação Betel, né, junto com o fundador Gilson, que hoje é meu compadre, né, graças a Deus, somos compadres. Mas ao chegar aos 2 anos, eu conheci minha noiva lá, olha que coisa boa. Toda comunidade tem coisa boa, viu? Não pensa só que tem coisa ruim não, na igreja não. Na igreja tem muita coisa boa. A ruindade que tem dentro da igreja, hoje eu aprendo com Madre Teresa, sou eu e você, né? Mas a igreja não tem nada a ver. A ruindade que tinha lá era eu, né? Graças a Deus a gente tem que ter maturidade para isso. E ao chegar os 2 anos, o Espírito ele queria mais de mim. E para compreender esse tempo, porque a vida é um processo que ela só se acaba na morte. Né? E depois da morte ainda tem outro,
que é a vida eterna, que é para saber se a gente vai para cima, se fica no purgatório ou se desce para a mansão do inimigo. E essa era uma dificuldade. Chegando ali os 2 anos, a comunidade estava avançando, a comunidade do Betel, mas o Espírito queria algo a mais de mim. E agora? Aí lá vai de novo entrar em discernimento. Por isso que o discernimento da vida de um cristão, ele nunca se acaba. A gente tem que sempre buscar o discernimento, o que Deus quer, né? Não é o que eu quero, não é o que o momento está oferecendo. Para o cristão é totalmente diferente. O que Deus quer. E ali eu noivo, estava noivo, ia casar, mas precisava romper ali para viver outra etapa. E para a gente descobrir isso, a gente quebra muita cabeça. Assim são as etapas da nossa vida. Para a gente descobrir o degrau, o nível, um caminho novo que Deus quer para você, você quebra muita cabeça. Porém, é seguro porque é Ele quem está conduzindo. Quando a gente não tem mais estrutura, é sinal que Ele, só tem Ele. Não tem como dar errado. Porque errado já deu, que foi o nosso humano. Então agora é com Ele tinha que conduzir. Então eu saio dali, eu me lembro até hoje que era num dia, a primeira vez que Frei Gilson vinha fazer um show na região do Pernambuco. Ele ia fazer um show em Santa Cruz do Capibaribe. E naquele dia eu rompia com aquele carisma. Eu saía dali para descobrir o que Deus queria. Eu disse assim a meu compadre: eu vou fazer um retiro de silêncio. Eu preciso fazer um retiro para descobrir o que é. O que está acontecendo comigo? E saí dali, fui para Santa Cruz. No mesmo dia tinha um show de Frei Gilson, mas não tinha aquele prazer de ir, não tinha a alegria de ir, porque era um processo que estava dentro de mim que só eu podia resolver. E o exterior não ia me ajudar em nada, né? Por mais que fosse um lugar de oração, mas não ia me favorecer em nada. Então naquela noite, do mesmo dia do show de Frei Gilson, naquela região, eu liguei para um frei que eu conheci. Na vida a gente sempre conhece anjo, né? Sempre tem os anjos de Deus. E eu liguei para esse frei e disse: Frei, eu estou precisando de um retiro urgente, não é para ontem nem para amanhã, é agora. E o Frei disse, já era de noite, né? Ele disse: amanhã bem cedo pode chegar aqui. Aí saiu de Santa Cruz para a Encruzilhada de Bezerro. Ali tem um convento, era um lugar propício de São Francisco, e ali eu começava um retiro de 4 dias, totalmente no silêncio, né? Para ouvir a voz de Deus. E ali começava a desvendar o que Deus queria. Já era de comunidade. Já sabia o que Deus queria. Tinha vindo de renovação, 8 anos de renovação. Fiz um vocacional para sacerdote. Depois descobri que não era. E não podia medir, porque de Deus ninguém se esconde. Eu vi que não era. Eu sempre me guardei naquela palavra que Paulo diz: se tua carne queima dentro de ti, é melhor que você se case, né? Mas não envergonhe a igreja, que ele sempre trazia para dentro de mim, que eu sempre fui de ler a Bíblia, eu sempre gostei de Bíblia, né? Sempre aprendi, e a palavra de Deus, né, ela sempre está dentro da gente. Como é que a gente queira correr, ela sempre vai nos pegar, né? E ali no retiro fechado, e o Frei dizia assim, tinha o retiro todinho, mas tinha a direção, uma vez por dia tinha uma direção com o Frei, e o Frei dizia assim: volte para lá e ajude a comunidade. Só que dentro de mim o Espírito não dizia a mesma coisa, né? Uma coisa não batia com a outra. Era uma direção, porque a direção do Frei estava certa, estava, que era melhor ele dizer que eu voltasse para lá do que eu voltasse para o bar, né? Ou para qualquer coisa. Então ele estava certo. Só que dentro de mim a voz do Espírito dizia que não era mais, que tinha algo. E ali começava a caminhada de uma nova escuta, de novo, que Deus queria. Ali eu estava fora da renovação, fora de uma comunidade, voltava para a minha diocese e ficava naquele impasse. E agora? E há menos que 2 meses para casar, imagina. Aí sem trabalhar, longe de uma comunidade que eu vivia da província,
providência, não trabalhava, e agora para casar? E a situação? Aí tinha que voltar. Aí porque quando a gente tem um chamado para Deus, e você quer viver para a sociedade, voltar para a sociedade, você sente um choque, é um choque de realidade. Não bate mais, não dá mais. Pode lhe oferecer o melhor emprego, a melhor proposta, pode lhe colocar ouro na sua mão. Quando não dá mais para a gente. Mas eu tinha que enfrentar aquela situação. Como diz aquela música, não dá mais para voltar. E Padre Jonas, justamente. E estava eu naquele contexto. Aí fui pedir emprego, procurar emprego. Passei uma semana procurando emprego na casa de uma irmã. Eu sempre tenho duas irmãs e um sobrinho em Santa Cruz. Então fiquei ali na casa da minha irmã, procurando emprego. Aí achei, depois de 4 dias achei. Aí comecei a trabalhar para poder juntar alguma coisa. Costurada de novo. Um tormento. Quando você estava na máquina, dava vontade de levantar dela. Mas e o casamento? Tem que ter alguma coisa. Mas Deus ia providenciar. Mas tem que fazer alguma coisa, senão imagine. A família da noiva vai olhar para mim e dizer: esse preguiçoso não vai fazer nada. E aquela bagunça dentro da cabeça e a bagunça maior está dentro do coração. Será que esse casamento é para Jesus ou é para... A gente pensa, né? Tem muita coisa na cabeça. E agora? E aquela confusão dentro. Mas tinha que se resolver. Então fui trabalhar. Comecei a trabalhar. Em menos de um mês era o casamento. Pronto. Fui. A gente se casou. Ela estava em João Alfredo e eu em Santa Cruz. Aí eu vim no final de semana para organizar e agilizar o que tinha do casamento. E o casamento, por mais que eu estivesse trabalhando, ganhava R$300 por semana, não podia faltar um dia, senão dava errado. Então diminuí os 300. Mas casei tudo na providência de Deus. Deus providenciou tudo. Era uma festa para 100 pessoas, apareceu quase 300 pessoas. Né? Saiu até ônibus grande, não é pequeno não. Porque quando a gente tem fé e quando a gente dá um sim a Deus, Ele não faz coisa pequena. Eu sempre acredito em coisa grande. Né? Então, veio um ônibus cheio da minha cidade. E por onde eu passava, eu sempre fazia missão, dizia: meu casamento é tal dia, eu quero que vocês vá. Pode ir tudo, até os cachorros, os gatos que tiver, leva tudo. Né? E a minha, tinha uma cunhada minha que dizia assim: mas como é que vai ser? Quantas pessoas vêm? Tem que perguntar quantas pessoas vêm. Eu dizia assim: olha, eu acredito que vem umas 80 pessoas. Eu não podia rasgar o véu para ela dizer que, mas por onde eu passo eu chamo, não sei quem vem não. Entreguei um convite para 70, mas de boca foi o mundo, o céu e o mundo inteiro, né? Por onde passar chamava. Por quê? Porque eu aprendi nesse tempo, pá, que a gente é assim, quando a gente vai dar um passo para a nossa felicidade, não é todo mundo que vai estar presente. Por mais que você conte como amigo, mas ele não suporta, né, a sua felicidade. A gente casou na castidade. Nunca tivemos nada antes do casamento. Se eu for dizer para você que nunca teve tentação, eu estou medindo para você e para Jesus. Tentação tem. Vontade nunca falhou. Eu não sou do outro time não. Eu sou do time dos homens mesmo. Mas dizer assim que não posso mentir. Mas a gente casou na castidade, do conforme o que a igreja pede, o que o Senhor pede, o que eu aprendi. A gente esperou até o dia da bênção da igreja. E a festa, ela foi surpreendente. Deus preparou um sítio, iluminação, música ao vivo, música na igreja, carro para ir buscar. Apareceu 3 carros de uma vez para ir buscar. Eu andava de pé, apareceu 3. Porque Deus, ele faz assim, né? O custo não foi nada. O custo foi a entrega. O custo foi a perseverança. Porque Deus, ele dá o melhor, gente. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar no melhor que ele tem para nós. Pois é, está dando sinal ali do tempo. A história está muito bonita. Vamos ver mais uma música? Pode ir.
comunidade Cruz Sagrada. Como iniciou e onde está hoje a comunidade Cruz Sagrada? Vamos lá, Felipe? É isso, povo de Deus, uma alegria. Você que está chegando, vai ver ou que já está vendo esse vídeo, viu? Deus seja louvado nessa noite de sábado maravilhosa, a véspera das eleições. Em nome de Jesus, como a gente chegou em Orobó, né? Como você viu na história da minha cidade de Jataúba, para a gente compreender a chegada até aqui, eu estava em Santa Cruz. Quando me desligava, quando estava no meu trabalho, que Deus pedia para me desligar do trabalho, a gente tinha uma situação que, nesse tempo, eu tinha feito uma casa, eu vivi a vida missionária, então a gente botou na cabeça de fazer uma casa em Jataúba. Tinha um terreno já ali perto de minha mãe, e a gente, no mesmo, vamos dizer, no mesmo sítio, na mesma chácara. Então a gente fez uma campanha para construir a casa. Conseguimos construir a casa em menos de 3 meses. A gente construiu essa casa. No mesmo tempo, era o tempo que a gente subiu um monte. Era o tempo pandêmico, da pandemia, no início da pandemia. A gente subiu um monte e rezava. Estava aquele contexto todo no mundo inteiro, né? Era algo que precisava ser resolvido no mundo e também resolvido dentro de mim. Então, eram duas situações, né, que precisavam se encontrar. E ali a gente rezava, subia com os irmãos. Eu saía de Santa Cruz no final de semana, vinha para João Freire, me encontrava com os irmãos que vinham de Orobó e de Bom Jardim, e a gente subia um monte na noite de sábado, de 9 da noite, começava a rezar e virava a madrugada, só saía de 5 da manhã, encerrava de 5 da manhã. Nesse contexto todo, tinha um povo de Deus, que Deus queria levantar, em Orobó. Tinha o meu trabalho em Santa Cruz e tinha a casa prontinha em Jataúba. E ali a gente começou a rezar, né? A gente começou a pedir uma direção a Deus do que Ele queria realmente. Ele queria grupo. Se Ele quer um grupo de oração, quer uma comunidade, o que Ele quer? Ele dizia que era comunidade. E qual era o tempo? Qual o tempo da gente agir? Então a gente colocou a intercessão, vamos rezar. Nós fizemos um propósito de oração. E as intercessoras diziam assim, ó, Deus está dizendo que você, uma dizia assim, você tem que deixar alguma coisa. Tem algo que você vai ter que deixar. E outra dizia assim, ó, Deus está dizendo que já chegou o tempo, você tem que decidir. Disse, agora o negócio vai. Então eu tinha que deixar, ou deixava o povo de Orobó para cá, e se virava, e para aquele grupo da renovação, onde eles achassem melhor, ou deixava o emprego e voltava para Jataúba, onde minha esposa estava. Porque a gente só se via no final de semana. Ou deixava a minha casa, deixava o povo de Orobó e ficava com ela em Santa Cruz, numa casa alugada. Então, tinha que perder duas coisas, não podia perder só uma. Então, a gente foi rezar e uma certa noite, a gente rezando, eu e ela, dentro da nossa casa mesmo, ali, o Espírito falava que eu tinha que deixar o emprego e deixar a casa. E ali começou, né? Algo que a gente tinha conquistado para a gente. No mesmo tempo eu tinha começado a trabalhar para mim, tentei trabalhar para mim, pedi as contas, digo, vou trabalhar para mim, vou ter tempo para evangelizar, vou ficar bem à vontade. E ainda tentei durante 2 meses, enquanto a casa estava terminando, eu tentando. Só que quando não é de Deus, não dá nada certo. Você pode estar fazendo tudo certinho, dá para trás, dá errado, dá uma zebra medonha, não dá nada certo. E eu tentava, eu costurava na máquina até meu dia de tarde ela quebrava, levava de tazinha para um conceito, trabalhava de noite, de manhã ela quebrava. Eu digo, está repreendido, porque é um espírito que está aqui, no meio dessa confusão toda. Não era nem um espírito, era eu que precisava dar uma resposta a Deus. E tinha que descobrir, não podia botar culpa em espírito nenhum. Dessa vez o cão não tinha culpa. Eu tinha que dar a resposta. Então chegou o tempo que eu disse, agora não dá mais. Então eu vender máquina, eu comprei uma máquina, essa máquina mesmo, eu comprei ela por R$1.000. Vendi ela por 700 e ainda andei 1 hora para entregar lá ao cara. Quer dizer, eu dei a pessoa. Fui levar num sábado, numa hora de almoço, né? Vim almoçar quase 2 da tarde, vendi a ele perdendo R$300 e ainda fui levar na casa dele. Ele nunca essa máquina saiu por
quase 600 reais, perdendo 400. Mas quando eu entreguei aquela máquina, foi mesmo que tirar um peso das minhas costas. Né? Por quê? Quando a gente segura o que não é da gente, isso aí tudo, isso é um namoro, isso é um comércio, isso é a decisão. Quando você quer segurar o que não é seu, você só se complica. Não dá para você. Então, quando eu vendi aquela máquina, começou a desapegar-se. Né? Agora era da casa, eu tinha que deixar a casa. Porque a casa foi construída e agora a confusão. Porque a casa foi construída com o dinheiro do povo, foi o povo me ajudando. Mas agora dizer que não vou mais ficar naquela casa, que vou ter que ir embora. E eu fiz um louvor para construir a casa no início. E depois fiz um louvor para sair da casa. Sabe o que eu disse? Ó, agora estou indo embora. E fiz um louvor, né? Para despedida. Só aí. Tal dia estou indo embora. É um louvor de despedida, é um louvor de envio. Existe a missa de envio, lá foi o louvor. O louvor de envio. E a gente orou. Né? Nesse dia estava uma ventania, que lá no mês que a gente vê de agosto, venta muito por lá. E a gente, uma ventania, a gente tudo para dentro de casa. Tinha umas 70 pessoas dentro da casa, ela estava pilhada. E a gente fez o louvor todinho e disse, pronto, hoje eu vou me embora. E aí tinha essa ainda, que a gente pagava o carro, já comprou o carro nesse mesmo tempo. Porque quando Deus quer e quando Ele tem pressa, Ele dá. A gente comprou o carro no tempo pandêmico, pagava o carro, né? E todo mês. Tinha muita coisa já envolvida. E o Espírito pedindo, era pressa. E para vir, e já estava para o Orobó, eu tinha que fazer um ofertório no meio dos irmãos. Não estava certo para chegar, não. Vê como eram as coisas. Sempre foi na providência. Hein? Tem que morrer na providência. É o chamado. Isso é para quem tem chamar. Quem não tem, é claro que você vai dizer que é loucura, mas quem tem chamado é assim. Então, eu fiz o ofertório deu R$74. Foi uma coisa assim. Não passava de 75. Mas não dava para chegar, não. E quando amanheceu o dia, botei umas coisas mínimas dentro de um filtro. No filtro não cabe muita coisa. Apesar de caber muito, mas não cabia muita coisa. Então botei uma roupa e algumas coisas. Antes de vir a gente tinha falado, né? O padre no tempo da cidade era Padre João. E nós pensávamos assim, já que é pai nós vamos. Agora, se o padre disser que é loucura, nós já sabemos que não é de Deus, isso é coisa da nossa cabeça. Então, só que eu digo, poxa, eu mesmo não vou falar para o Padre João. Aí tinha Márcia era uma das representantes no tempo. A gente aqui disse, Márcia, quem vai é tu. Vai falar com o padre. Se ele disser que vai, nós vai. Agora se ele disser que não vai, aí esqueça. Vamos esperar. É porque não é. Quando o Márcia falou com o Padre João disse, diga eu que viesse embora, eu não tenho que ir agora. Puxa, não tem jeito não. Era para ir. É para ir. Né? E tinha outras coisas que eu não queria vir para Orobó, porque a gente saiu de uma comunidade que era perto de Orobó. Eu digo, não, para não pensar que a gente está querendo disputa. Né? Existe também no meio dos irmãos algum espírito de disputa. E eu não queria favorecer esse espírito. Né? Eu vindo de outra diocese, disputar, não cabia. Então a gente foi orar, contei uma história ao Padre João todinha, e ele disse, venha-se embora. Né? Quer dizer, eu contei depois. Quando eu cheguei aqui, o padre não quis nem saber de perguntar o que é que eu vim fazer. Ele deixou eu bem à vontade, e eu fui me movimentando do jeito que dava. Depois de um mês ele me chamou. Disse, como é que você vai sobreviver? Eu disse, não. Sabe quem vai dizer até você quer para eu viver da providência. Tinha alguns sócios, a gente começou a se movimentar. Aí começamos a se mover e ele foi nos ajudando. Depois que a gente fez todo o movimento, Deus foi abrindo uma porta, abrindo outra, e a comunidade foi achando o seu espaço. Ele só apresentou a gente na igreja depois de um mês. Ele sabia que a gente estava, mas ele precisava conhecer um pouco da índole, né, da situação. Hoje a gente compreende. Não foi imprudência dele, foi prudência. Ele precisava saber o que é que ele veio. Ele veio querer fazer o quê? Né? Porque é complicado. A nova comunidade é um contexto que ainda é novo dentro da igreja, apesar de ter 50 anos, mas é novo. A igreja tem 2000 anos, 50 anos para ela não é nada. Então a gente precisava se encontrar dentro desse contexto. E ele foi abrindo espaço, né? E a gente foi chegando em Orobó. E o povo naquela noite, naquele louvor de despedida, padre, eles
ninguém questionava nada. Ninguém apenas chorava. Somente. Tinha um irmão que dizia assim, né? É um dos irmãos que a gente conheceu no Pontequim, isso ele dizia assim: da primeira vez que eu vim para o lado de cá, nessa diocese, ele dizia assim, que sentia no coração que eu ia, mas eu voltava. E aconteceu certinho, eu vim, mas voltei, depois de 2 anos, eu retornei para a minha diocese de novo. Mas dessa vez eu vim e não voltava mais. Dessa vez era definitivo. E aquilo foi muito forte, porque ele tinha muito apego a mim, né? Que a gente fazia missão de Brejo, amado Deus. E ele dizia assim: dessa vez você vai, agora não volta mais não. Dessa vez é para ficar, é para valer. E ali você vai vendo que Deus ele foi confirmando, né, até naquele povo, né, que era para desconfiar ou era para se apegar, porque ele andava com a gente se movimentava junto. Ele dizia assim: agora vai e vai para ficar. E a gente foi vendo isso. Quando chegou em Orobó, Deus ele foi planificando, né? A gente está há 1 ano em Orobó, parece que a gente tem 5, porque quando é de Deus e quando é da maneira certa, quando Ele confirma, as coisas elas vão se encontrando nesse ponto. Isso mesmo, muito bem. É muita coisa bonita, né? Que a gente poderia aproveitar mais. Você que está assistindo esse programa, muitas vezes tem um chamado, mas há aquele medo inicial, aquela indecisão que acontece com todos nós, mas que você possa nesta noite estar tirando uma lição, estar tendo mais coragem de decidir os planos de Deus na sua vida, que é importantíssimo. Não tenha medo, porque a gente não perde nada. A gente ganha, e se ganhar é ilimitado, é incontável, né? Eu sou testemunho vivo dessa história, que o medo tem inicial, aquela insegurança de, como o Filipe falou, questão de emprego, tudo isso, mas a gente vai tendo coragem e confiando em Deus. É importantíssimo confiar na providência de Deus, se abandonar na providência de Deus, porque Ele é fiel demais. Ontem à noite eu dizia, eu estava celebrando ontem à noite, quinta-feira eu estava celebrando em Santa Maria do Cambucá, e eu falava lá com os padres e alguns leigos, músicos que estavam lá, que Deus é muito fiel. Deus vai traçando o caminho, o dele, não o nosso. Se a gente começar a colocar as nossas opiniões ou as nossas decisões no caminho de Deus, como o Filipe está dizendo, não vai dar certo. É confiar, Ele mesmo vai traçando, mesmo que Ele muitas vezes seja estranho. Por isso muitas vezes as pessoas reclamam, xingam, quando o padre é transferido. Por isso eu tenho 17 anos de padre, nunca disse não a uma convocação minha de mudança, nem que seja de 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Não, por que não? Eu tenho que confiar na decisão de Deus, não na minha. Por mais que eu esteja naquele lugar bom, mas Deus, eu estou a serviço de Deus. Eu estou disponível e me consagrei para Deus. Então é preciso que eu me abandone. Eu me abandone e confie. Mesmo que o caminho seja tão estranho, que humanamente não tenha resposta, mas Ele dá a resposta exata no tempo certo. Não é isso, Felipe? Vamos de música mais um pouquinho. Daqui a pouco ele vai falar das meninas. Dizer que a comunidade Cruz Sagrada é uma comunidade de vida e de aliança. É composta por ambos os sexos, meninas, rapazes e homens. Pessoas, cada um tem sua história também de abandono, de ter coragem de largar a sua vida antes e agarrar a vida que Deus prometeu. São muita história bonita aqui, e a gente faz um pouquinho de música, depois a gente volta com o programa Filho do Céu. Como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim.
consagrada, que é importantíssimo também mostrar que esta comunidade é composta por homens e mulheres que tomaram essa decisão de seguir a Deus mais de perto, mais completo, que é viver em comunidade, viver em comunidade de aliança, comunidade de vida. E aqui estamos com, é bom que vocês falem o nome, né? As meninas estão um pouquinho assim para falar, mas não tem problema. Boa noite a todos vocês que estão assistindo. Meu nome é Cícera, sou missionária de vida, da missão consagrada. Vida significa eu moro dentro da comunidade, 24 horas. Faço parte por volta de 8 meses quase, porque é 4 de vocacionado e 3 de vivência já, chegando aos 4 já. Boa noite a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Padre por esse privilégio de estar aqui, né, ocupando esse espaço, né? E quando eu chegava, Padre, eu ficava olhando aqui, Filho do Céu. Essa missão, né, que a gente tem tanto o programa Filho do Céu quanto a missão consagrada de levar a todos vocês a se reconhecer esse Filho de Deus, esse Filho do Céu. Nós não somos daqui, nós não somos desse mundo, somos filhos do céu, né? Então, meu nome é Isabel, né? Tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos e estou na missão há 8 meses. E sou muito feliz por isso. Aliança. E às vezes tem comunidade que nem de vida tem casado com você mesmo. Você vive na comunidade? Vive na comunidade. É porque esse contexto aí é importante. A você que também acompanha, a gente é uma comunidade de vida e aliança. Como estamos iniciando, hoje a gente tem, né, por volta, juntando João Fredo, Bom Jardim e Oropó, e Matinadas, a gente tem 40 pessoas, né, à disposição da comunidade. E tem gente que a gente já ganhou 6 terrenos, mas nenhum deles era de Deus, né? Não era nenhum ainda, mas vai chegar o terreno certo. A gente já tem casais e tem solteiro, né, que só está esperando, né, a vontade do tempo certinho do Senhor, mas que já estão dispostos, dizendo assim, que vão deixar tudo, que vão se embora, que vão viver da evangelização e ajudar a igreja a evangelizar, né? Ser ajudado pela igreja e levar as almas até a igreja. Então a gente vive nesse contexto. Isso. E nós vamos ouvir o evangelho de hoje, sábado, que como eu falei, o evangelho de Lucas, que diz assim: naquele tempo, os 72 voltaram contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque o Espírito vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja revela ao homem que ele é dono de si mesmo e responsável por assumir uma vida digna
isso dá-se aos cristãos qualquer tipo de denunciar a servidão do homem aos poderes econômicos, políticos, de qualquer tipo, que colaboram na edificação de um universo. Um universo onde deveres humano, digno, quando libertam seus irmãos através do atavismo ou ativismo e hábitos do legalismo, das sacralizações ilusórias, não basta, porém, denunciar as alienações. Devemos curar também as chagas. Fazer Satanás cair do céu é tornar as cidades mais humanas, é lutar contra as segregações de toda sorte, é suprimir as causas da opressão, é reformar as estruturas políticas quando estas se mostram incapazes de resolver os problemas da sociedade moderna. Aliviar as doenças, a velhice, o isolamento, repelir as pressões que arrastam os homens ao vício e à injustiça. Injustiça humana, social e tantas outras. Então, querido povo de Deus, neste sábado, véspera das nossas eleições, todos nós somos cidadãos, e no programa Filho do Céu, a gente tem um grupo do WhatsApp com mais de 200 pessoas, e lá a gente respeita as decisões, até o que você pensa, o que você fala, mas a gente pede a Deus que nesta manhã de domingo todos nós cristãos tenhamos a responsabilidade de fazer a nossa escolha, segundo os nossos próprios critérios, segundo as nossas próprias análises, e saber que Deus é maior do que todas as coisas. Então terminamos esse programa desejando a você um bom domingo, uma boa noite, um bom domingo, e que Deus esteja sempre em vossas vidas. Amém? Então agradecer aqui a comunidade Cruz Sagrada, a partir do nosso querido Felipe Frazão, fundador da comunidade, as meninas Isabel e Cícera, que vieram também participar. Um prazer é nosso de receber vocês. Eu sei que muitas pessoas vão tomar esse exemplo, vão criar coragem, você como mãe, esposa, tomar essa decisão também de ser uma serva de Deus. A Cícera, que faz uma realidade mais profunda que a comunidade de vida. Ao Pedro, que nos ajudou bastante aqui, ele estava aqui na outra parte, agora está lá na gravação, e a toda a comunidade Cruz Sagrada. Que Deus abençoe as comunidades lá de João Alfredo, de Bom Jardim, aqui da cidade de Orobó, e os que fazem a comunidade também de aliança, que ajudam, que colaboram, que sustentam esse projeto de Deus. Tá certo? Então, nosso muito obrigado, e vamos terminando com a última música do programa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o próximo programa, se Deus quiser. Música. A semente